A fibra que nós temos, o nosso Fiber Boost, é uma combinação de 3 fibras naturais, uma fibra de alfarroba, de guar-guar e de conjac, e aqui também não temos adição de açúcar. O que é que eu vos quero falar então sobre estas fibras para vocês perceberem? A farinha de alfarroba, portanto, esta primeira fibra que falam aqui, tem realmente um alto teor em fibra, o que vai acabar por nos dar uma maior saciedade, portanto, temos menos vontade de comer, não é? Até sentimos-nos mais preenchidos, e também tem um alto teor em ferro. Portanto, é uma fibra que, além de ter essa capacidade de nos cortar, de certa forma, o apetite, também tem a capacidade de nos ajudar a dar um bocadinho de ferro extra ao nosso organismo. Depois temos a goma de guar. O guar é realmente uma goma usada para diminuir a absorção dos açúcares no sangue. Portanto, nós temos uma coisa que é glicémia e que nós, quando ingerimos, vamos supor que ingerimos uma fatia de bolo e há aqui uma explosão de açúcar no sangue, certo? Então, nós ingerimos o bolo e há uma explosão de açúcar no sangue. E para combater essa explosão de açúcar no sangue, o nosso pâncreas começa a produzir uma hormona que se chama insulina. Começa a produzir essa hormona, mas como a explosão é tão grande, porque é tão doce aquele alimento, ele acaba por produzir insulina a mais para o açúcar que está a ter que derreter. Falando assim, tem que degradar. Vamos falar em derreter. E então o que é que acontece? O açúcar desce, não é? Porque há muita insulina, o açúcar desce e depois há muita insulina a circular e nós temos vontade de comer mais doces, que é um mecanismo de compensação para se gastar aquela insulina. E isto é um ciclo vicioso, portanto, se comemos açúcar a mais, produzimos muita insulina, temos que comer mais açúcar, vamos produzir mais insulina, e isto tudo faz com que nós aumentemos de peso, estejamos muito mais, com muito mais fatores oxidantes dentro do nosso organismo, e esta goma de guar tem essa função, portanto, agarra nos nossos alimentos e, de certa forma, faz uma captação desses alimentos, desses açúcares, e vai libertando suavemente na corrente sanguínea. E então o nosso pâncreas vai produzir insulina de uma forma muito mais moderada e muito mais controlada. Não havendo estes picos de açúcar cá para cima e depois as hipoglicémias, que é o açúcar lá em baixo, se não haver esta montanha russa, nós sentimos menos fome. Quanto mais nivelado estiver o nosso açúcar no sangue, quanto mais estável ele estiver, mais ativos nós nos sentimos menos fome, menos vontade de comer doces e é realmente sempre uma vantagem. E no final temos a fibra de conjac, que é uma fibra que é muito rica numa substância que se chama glucomanano. E este glucomanano, o que é que ele é? É uma fibra solúvel. Quando nós comemos, e nós temos que tomar sempre esta fibra com água, certo? Vocês sabem disso, já vamos ver o modo de preparação. Portanto, quando nós ingerimos este glucomanano, esta fibra deve ser preparada e deve ser ingerida de imediato, não devemos deixar lá ficar meia hora, porque senão todas essas funções das fibras vão se perdendo e vão se aglomerar na água, não faz sentido, portanto deve ser preparado e tomado de imediato. Esse glucomanano funciona como uma esponja. Quando nós ingerimos água com glucomanano, ele vai formar uma espécie de gelatina no nosso estômago e vai essa gelatina fazer o quê? Preencher espaço, ok? E quando preenche espaço, já temos uma caminha no estômago, já sentimos menos fome. Portanto, é uma forma de nós também conseguirmos controlar o apetite. Controlamos o intestino, aumento de fibra faz funcionar o intestino, aumentamos então os açúcares no sangue e aumentamos também a sensação, diminuímos também a sensação de fome. Portanto, temos uma maior saciedade. Aqui também temos o mesmo amigo, o crómio. Portanto, o crómio aqui também está presente, lá está, para nos tirar mais a vontade de comer doces. Portanto, faz todo o sentido termos aqui esta fibra incluída no nosso programa Detox.